abraço fraternal a todos em Jesus Cristo. Meu nome é Faria, irmão Faria, e aqui estamos de volta para falar um pouco sobre a Biblioteca de Yahvé, o Eterno Deus. Antes de prosseguirmos, vamos, porém, orar. Da seguinte forma, cada um ora no seu lugar e nós aqui faremos a oração em silêncio. Oremos. Te pedimos e agradecemos por tudo isto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando tomamos uma Bíblia Sagrada nas nossas mãos, dá a impressão que estamos pegando um livro. Na verdade, em termos materiais, é um livro. Porém, analisada mais profundamente, a Bíblia Sagrada não é apenas um livro. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. A Biblioteca de Yahvé, o Eterno Deus. A Biblioteca de Yahvé, o Eterno Deus, é também um monumento dado aos homens, não apenas para ser visto, mas para ser visto e também para ser lido, estudado e crido. Esse monumento está à nossa disposição para a honra e glória de Yahvé, o Eterno Deus, e para o bem da humanidade, ou seja, para o nosso próprio bem. Essa biblioteca de Yahvé, o Eterno Deus, qual seja a Bíblia Sagrada, é composta por 66 livros. Esses 66 livros estão divididos em duas grandes etapas, ou cursos da história. A primeira etapa, a primeira divisão, é referente ao Antigo Testamento, o qual contém 39 livros. A segunda etapa, ou divisão, é o Novo Testamento, o qual contém 27 livros, perfazendo, portanto, a totalidade de 66 livros, quando somados o Antigo e o Novo Testamento. Cerca de 40 autores humanos a escreveram, e o tempo que levou para ser escrita é de aproximadamente 1.600 anos. São, portanto, vários autores humanos e o tempo demorado aproximadamente 16 séculos. Por incrível que possa parecer, apesar de levar tanto tempo, apesar de serem usados cerca de 40 autores, é incrível que desde o começo até o fim não há uma discordância sequer, não há uma discrepância sequer entre um pensamento e outro, entre um ensinamento e outro, entre uma história e outra. Tudo converge para a verdade, porque tudo sai da verdade. Esse fato da não discordância entre todos os autores que escreveram durante esse espaço enorme de quase 1.600 anos, ou aproximadamente 1.600 anos, se deve ao fato de, por trás das mentes humanas, estar uma mente suprema, uma mente superior, uma mente divina, a mente do Eterno Deus,
na pessoa divina do Espírito Santo. Seria impossível a 40 seres humanos que durante 1600 anos foram usados para escrever os livros da Bíblia Sagrada, não houvesse discordância nenhuma entre eles. Porém, por trás de cada mente humana estava a direção do Espírito Santo de Deus, inspirando o que deveria ser falado, inspirando o que deveria ser escrito, inspirando o que deveria ser passado para a humanidade, para que esta pudesse usufruir da verdade que provém de Deus, do amor que provém de Deus, da realeza que provém de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra um versículo que declara que os homens santos de Deus escreveram, porém, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados pelo eterno Deus, por Yahvé, o eterno Deus, na pessoa divina do Espírito Santo. Vejamos o versículo. O versículo ao qual nos referimos está na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que afirma o seguinte: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração não é um ditado. Essa inspiração não é pegar na mão do escritor e escrever. Essa inspiração não é abrir a boca do escritor e falar. Essa inspiração brota de dentro do coração para fora. E a mente, dirigida pelo Espírito Santo, fala e escreve aquilo que o Espírito Santo quer. Não aquilo que o homem quer, mas aquilo que o Espírito Santo deseja que seja falado e escrito, porque a humanidade tem que ser beneficiada. É com aquilo que vem de Yahvé, o eterno Deus, e não da mente de um homem qualquer. Como vimos, a Bíblia Sagrada tem duas grandes divisões, quais sejam o Antigo Testamento, que, como já vimos, tem 39 livros, e o Novo Testamento, cujo conteúdo conta com 27 livros. Entre o Antigo Testamento, há de haver uma mudança, há de haver um ponto de mudança. Muitos pensam que o Novo Testamento se inicia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. A verdade, porém, não é isso não. Apesar de na Bíblia estar inserida no Novo Testamento, na realidade, o Evangelho, segundo a visão dos 4 evangelistas, foi escrita no Novo Testamento. Porém, a mudança de um para o outro, ou seja, a perda de eficácia, de eficiência do Antigo Testamento para a entrada em vigor do Novo Testamento, se deu como não podia deixar de ser diferente. Se deu com a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que um testamento entre em vigor, é necessário que o testador morra. O testador do Novo Testamento
é nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o qual derramou seu sangue numa cruz lá no Monte Calvário, para que todo aquele que nele crê receba das suas santas e gloriosas mãos a salvação eterna, tão desejada por todos, porém tão negligenciada a sua proclamação, de tal forma que a humanidade, que deveria ser privilegiada com essa mensagem, está como que com os olhos vendados à mesma, porque aqueles que a devem transmitir a deixam de lado, e o Evangelho vai passando, infelizmente, por muitas gerações, com muito pouca propagação. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, a toda a criatura, para que todos possam ser salvos, para que todos tenham a oportunidade de crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo e receberem das suas gloriosas, poderosas, grandiosas e bondosas mãos a salvação eterna. Afirmamos que na Bíblia Sagrada não há discordâncias desde o começo ao fim. Apesar disso, em virtude da complexidade da Bíblia Sagrada, muitos homens, muitos de nós, encontram aparentes discordâncias. Notem que são aparentes discordâncias, não são discordâncias, são aparentes discordâncias, as quais acontecem pelo desconhecimento de toda a verdade sobre determinado assunto. O desconhecimento de determinada verdade leva a concluir, ou à conclusão de que há discordâncias. Porém, quando a verdade sobre aquele assunto, sobre aquele tema, é entendida, toda a aparente discordância desaparece e o que há é sempre um aumento de concordância, um aumento de paz, de confiança cada vez maior na Bíblia Sagrada. Isso é bom para o homem e honra e glorifica a Deus, porque o seu monumento está sendo cada vez mais entendido pela mente do homem finito. No conteúdo da Bíblia Sagrada, há uma enorme quantidade de profecias, as quais revelam antecipadamente o que irá acontecer. Os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, aqueles que procuram conhecer, saber qual a profecia, saber do seu cumprimento, se já ocorreu ou não, eles afirmam que aproximadamente 90% das escrituras sagradas referentes às profecias já se cumpriram. Está faltando pouco, portanto, para que todas as profecias nela contidas se cumpram e se cumprirão, porque a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é totalmente verdade e jamais poderá mentir, jamais poderá enganar o ser humano, porque se a Bíblia Sagrada enganasse o ser humano, não seria a mente de Deus que estaria por trás dos autores humanos que a escreveram. Esse fato por si só, ou seja, o fato de aproximadamente 90% das profecias contidas na Bíblia Sagrada já se terem cumprido, faz com que a Bíblia Sagrada
seja totalmente crível, totalmente digna de fé, totalmente digna de crédito, sem que haja sequer 0,001% de dúvida sobre o seu conteúdo, sobre a sua veracidade e sobre a sua autenticidade. Por isso, ou seja, em virtude dessa veracidade, dessa verdade, dessa autenticidade, os nossos trabalhos que versarão sobre a evangelização e sobre o doutrinamento cristão estão baseados totalmente nela, especialmente no Novo Testamento, porque o nosso trabalho visa principalmente a salvação eterna de quem ainda não crê, através da evangelização e o aprimoramento nas doutrinas cristãs, na fé cristã, que vem através do doutrinamento cristão. E as doutrinas cristãs estão totalmente baseadas no Novo Testamento. E apoiadas no Novo Testamento, mas também numa imensa quantidade de temas e de assuntos no Antigo Testamento. Isso dá força à verdade, isso dá força ao Evangelho, isso dá força à Palavra de Deus, isso faz com que caminhemos sobre a verdade, caminhemos sobre Jesus Cristo. Isso faz com que caminhemos nos pilares, onde se assenta o alicerce da Igreja de Jesus Cristo. Nela estamos, nele caminhamos, nele crescemos e nele chegaremos à eternidade juntamente com Yahvé, o Eterno Deus. Este vídeo é uma demonstração da importância da Bíblia Sagrada e da importância do nosso apoio nela também, nela mesma, e especialmente no Novo Testamento. É isso que Deus deseja de nós. É isso que Deus nos cobra. E é isso que faremos. Ainda que temos certeza que criticados por muitos. Não me importa. Desde que Yahvé, o Eterno Deus, seja louvado. Desde que Yahvé, o Eterno Deus, seja exaltado. E desde que nós cumpramos o nosso dever, o nosso ministério. Antes de terminarmos, agradecemos a cooperação de todos, agradecemos as inscrições de todos, as inscrições que foram feitas, e solicitamos a cooperação constante, divulgando este canal, dando um like, comentando, compartilhando, inscrevendo-se e ativando o sininho. Sem faltar, contudo, a solicitação das vossas orações pelo nosso trabalho. Não tanto por nós, mas pelo nosso trabalho e por aqueles que poderão ser alcançados pela palavra de Yahvé, o Eterno Deus, através deste humilde trabalho, ou deste trabalho humilde, deste humilde Filho de Yahvé, o Eterno Deus. Finalizamos este vídeo orando a Yahvé, Eterno Deus. Pai Eterno, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, principalmente a bênção maravilhosa da salvação eterna, dada pelo teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou
numa cruz lá no Monte Calvário, para dar a salvação eterna a quem nele crê como único suficiente Salvador. E pedimos as tuas bênçãos, não apenas no dia de hoje, mas para todo sempre, por toda a eternidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.